Bom, e a gente segue nesse assunto. Nosso contato agora é com o advogado constitucionalista André Marcília. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Doutor Marcília, muito boa noite. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Boa noite, Paula, todos da bancada. Prazer estar aqui com vocês. Doutor Marcília, pergunto ao senhor, o Silvio aqui já elencou uma lista, mas quero ouvir do senhor advogado. Se essa denúncia que foi apresentada e divulgada pelo jornalista americano for efetivamente comprovada, né, os documentos demonstrando a interferência do STF, ministro Alexandre de Moraes, na plataforma do Twitter, quais crimes, quais ilegalidades foram cometidos aí nesse caso revelado pelo jornalista que comentamos aqui no programa? Pois é, Paula. Bom, a gente está aqui pressupondo que essas denúncias, esses atos descritos foram cometidos dentro de autos, né? Essa pressão que foi ali relatada aconteceu dentro de um processo. Isso não dá para a gente saber porque provavelmente se existe esse processo ele é oculto, ele é sigiloso. Então a gente está pressupondo que pelo menos essa legalidade existe, que isso tem o amparo de estar dentro de um processo, porque menciona-se ali uma reunião com o juiz, não se sabe bem a que título isso ocorre. Mas ocorrendo dentro do processo, sem dúvida alguma a gente está, no mínimo, diante de uma utilização abusiva da autoridade, de uma utilização excessiva do poder, e isso precisa ser investigado, ou deveria ser investigado pela PGR, pela Polícia Federal, enfim, para a gente chegar a quem efetivamente se cometeu esses ilícitos, e a gente sabe que isso provavelmente não ocorrerá. Rodrigo Constantino também tem pergunta? Boa noite, doutor André Marcília. Pois é, o senhor comentou num dos tweets sobre esse caso, quem advoga ou advogou nos inquéritos sigilosos sabe que não é uma novidade investigados não saberem a razão de estarem lá ou de lá permanecerem. Nessa questão do sigilo, e assumindo então que houve de fato a pressão direta do ministro Alexandre, eu lhe pergunto de forma muito objetiva e direta, doutor, seria o caso de um processo de impeachment? Bom, boa noite, Constantino. Prazer falar contigo. Te acompanho por aqui, porque, de fato, pelas redes não consigo, infelizmente. Mas, sim, eu acho que esse é um ponto importante. Uma das causas possíveis de impeachment ou de crime de responsabilidade de ministro das altas cortes, do STF, por exemplo, é justamente utilizar-se da sua função de uma forma indecorosa ou de uma forma desviada daquela função original. Esse é uma das possibilidades de se caracterizar um crime que resultaria no impeachment. Então, se essa investigação concluísse, por exemplo, por um abuso de poder ou por um uso excessivo ou desviante do poder, porque o poder ele pode ser utilizado em excesso ou com uma finalidade diferente daquela a qual foi concedida ao ministro ou a um juiz. Se isso se caracteriza, sem dúvida alguma, pode, como uma consequência quase natural, também se resultar em uma averiguação de crime de responsabilidade e, portanto, impeachment. Esse é um ponto importante que deveria, estava acompanhando vocês mencionarem o papel do Congresso, deveria ensejar que os congressistas se saíssem da toca, vamos dizer assim, porque, sem dúvida alguma, se essas investigações não ocorrerão pelos meios naturais, né, a Polícia Federal, a PGR e tal, é importante que haja, no mínimo, uma pressão do Congresso para que se chegue a algum lugar em relação a isso. Adalberto Piotto. Doutor André, bem-vindo, boa noite ao senhor. Mas a gente está vendo que o TSE, óbvio que a ordem cronológica dos fatos foi primeiro a criação do tal Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que terá o ministro Alexandre de Moraes à frente, e agora veio a revelação desses documentos do Twitter, do X, da Rede X, de como que o TSE agiu naquele momento e enseja todo tipo de arbitrariedade, ou seja, de perseguição, e isso é muito ruim. Mas nós estamos aqui com um caso que, imagino, o Congresso já deveria ter reagido
simplesmente está se suprimindo o TSE tal como ele era entendido e pacificado numa atuação, mesmo com as reclamações em relação à última atuação do TSE, sobretudo na última eleição presidencial. Mas aqui esse centro vai simplesmente tomar toda ele vai ser mais importante, vai ser o principal. E aí, como é que o Congresso age com um negócio desse? Porque isso não estava na lei. E todo tipo de investigação, de denúncia de que isso é falso tem que ser retirado. A gente viu ali, como o Silvio citou agora há pouco, a Polícia Federal será o poder de polícia neste caso. A Anatel se comprometeu integralmente a tirar do ar rapidamente qualquer coisa que esse centro achar que deve ser retirado. A Advocacia Geral da União vai ser o braço jurídico desse negócio. Bom, a lógica do TSE sumiu. Agora temos esse centro criado pelo ministro Alexandre de Moraes, desprezando, inclusive, a lógica do TSE que se tinha, não exatamente no modelo da eleição passada, mas que se teve durante todo esse tempo. Essa reação já não está demorando muito, porque o que vem agora do Twitter só aumenta essa preocupação, mas já tínhamos evidências de um controle, digamos, quase que gigantescamente estatal sobre uma eleição, e por um órgão apenas. Luiz Piotto, demorou já muito, né? O Congresso hoje já sofreu muito por essa demora. A imunidade, a gente fala, a imunidade parlamentar, por exemplo, foi relativizada completamente no Brasil. É um absurdo o que se fez em relação à imunidade parlamentar. Os parlamentares têm sido processados como qualquer cidadão comum por dar suas opiniões. Quer dizer, se eles não servem para dar opiniões, eles servirão e também o STF julga as causas que os projetos de lei pretendem votar, então para que eles servirão? Na prática, eles ficam completamente esvaziados. E você observou bem, estava vendo também na manifestação de vocês, acho muito precisa a manifestação do Augusto, quando diz que nós teremos esse órgão, o TSE, apenas como um referendador do que esse órgão disser. De alguma forma, esse órgão blinda o TSE. E é verdade, eu acredito que aconteça isso. De alguma forma, esse órgão vai funcionar no lugar das agências de checagem, que nas eleições passadas as agências de checagem referendavam o material e o TSE julgava. Agora, eles estatizaram também isso, foi para dentro desse centro. Esse centro observa, diz o que é bom, o que é errado, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, e o TSE, com base nisso, vai fazer o seu julgamento. E tudo isso dentro de um órgão que é obviamente estatizado, como vocês mesmos comentaram, com personagens absolutamente notórios da política partidária do país, adversários de políticos que estão sendo julgados. Então, a gente tem um problema seríssimo, porque, de alguma forma, o TSE criou tantos braços para si que talvez ele esvazie até o próprio STF. A gente tem hoje o TSE funcionando full time, com diversos braços e órgãos, e talvez até o próprio STF fique esvaziado. Quanto mais a gente deixa isso acontecer, e a gente, que eu digo, é o povo representado por quem tem o poder de enfrentar isso, que é o Congresso, quanto mais a gente deixa isso acontecer, mais eles vão tirando o nosso poder. Vi outro dia, só um comentário rápido, que já estava se conversando a respeito de impedir que partidos políticos ajuizassem ADIs, que são ações diretas de inconstitucionalidade. Inclusive, é um tipo de ação que poderia enfrentar essa resolução eleitoral do TSE. E estava se discutindo que a utilização excessiva das ADIs deveria fazer com que se limitasse esse direito. Então a gente vai cada vez perdendo mais direitos. Infelizmente o Congresso muitas vezes referenda ou permite que isso ocorra. Augusto. Doutor Marcílio, muito obrigado pela entrevista. O Piotto já tocou no assunto, mas eu vou insistir. O TSE pode criar um órgão como esse que foi criado? E segundo, o Congresso tem meios de impedir que esse órgão comece a funcionar? O TSE não pode criar esse órgão. O TSE, ele não só não pode criar esse órgão, como ele também não pode criar legislações, como essas resoluções, no fim, funcionam dessa maneira. Ele não tem esse poder, não deveria poder fazer isso. Esse órgão, ele nasce como um mero braço administrativo, vamos dizer assim, das eleições. Essa foi a justificativa. Mas, na prática, a gente sabe que vai ser um órgão fiscalizador. E um órgão fiscalizador não pode ser construído
pelo judiciário. Isso é mais uma prerrogativa que deveria ser do legislativo e que o legislativo não só não faz, como permite que façam por ele. Então, é muito complicado porque nós temos nessa resolução, essa resolução que foi feita 732, aqui de 24, que praticamente substituiu o PL das fake news, que foi um substituto do PL das fake news e que com isso passa por cima do Congresso. A gente tem esse órgão fiscalizador que passa por cima do Congresso. O Congresso é que deveria fiscalizar o TSE, o Congresso é que deveria fiscalizar as decisões do TSE, e não um órgão do próprio TSE. Então, esse esvaziamento é um risco, é um perigo, e sem dúvida alguma nos impede que a gente entenda, inclusive, o que ocorre dentro do dia a dia desses julgamentos todos. Mencionou-se, a Paula no início mencionou que quem advoga nos inquéritos sabe dessas irregularidades que acontecem. De fato, a gente que advoga nesses inquéritos conhece essas ilegalidades que agora vêm à tona, mas como é que a gente vai saber quantas mais existirão se todos os órgãos fiscalizadores das medidas do TSE estiverem dentro e debaixo da própria asa dos ministros? Silvio Navarro. Doutor André, boa noite. Prazer conversar com o senhor mais uma vez. No pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes, quando da criação desse centro, ele se referiu à Advocacia Geral da União, a AGU, como um braço jurídico, na figura do atual advogado-geral da União, desse centro. E eu pergunto ao senhor, nos termos do artigo 131 da Constituição, a AGU é um órgão de assessoramento direto do presidente da República, inclusive representando a União perante o Supremo Tribunal Federal. Como pode a AGU servir como braço jurídico de um órgão eleitoral, aliás, uma inovação no Brasil, nesta hora? E pergunto também se, no caso do advogado-geral da União, não seria parte. É uma boa pergunta, né? Ele se coloca em com vários chapéus, vamos dizer assim, dentro desse espectro. É totalmente irregular, a meu ver. Aliás, a AGU vem há algum tempo, ou há muito tempo, se prestando, infelizmente, alguns papéis que não são de defesa do Estado, mas sim de uma aproximação muito ruim, muito pouco clara ou transparente aos governos. E isso não é o papel da AGU. O papel da AGU é de assessoramento do Estado, ainda que assessore o presidente, mas na figura de um representante, de um mandatário do país. Isso de criarem-se novos papéis para a AGU, próximos de tribunais, ou órgãos, ou assessorando ministros, ou falando em nomes de governos. Vamos lembrar que a AGU foi responsável, inclusive, pela criação do Ministério da Verdade no início do governo Lula. A promotoria que foi criada dentro daquele ambiente. Então, de alguma forma, a AGU ela se amolda um pouco nos últimos tempos aos governos, aos desejos das instituições, e isso é muito ruim. A AGU é um órgão de Estado que deveria estar preocupado em defender aos nossos interesses, e não aos interesses das instituições, sobretudo a interesses que não são claros onde vão resultar. Nós conversamos com o advogado André Marcília. Doutor André, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite, até uma próxima. Boa noite, um abraço a todos.